Bom, vou falar aqui dos lipídios. Primeiramente, o que é importante ressaltar? Vamos falar que existem três tipos de lipídios básicos no nosso organismo. Nós temos o colesterol, os fosfolipídios e os triacilgliceróis ou triglicerídeos, como quiser, acaba sendo sinônimo. Nos triacilgliceróis, normalmente, o que acontece? Quando está na fase já da digestão, ocorre uma separação entre dois ácidos graxos são removidos, o primeiro e o terceiro, e sobra só o segundo, formando um monoacilglicerol. Já quanto ao colesterol, nós temos que mostrar que, basicamente, de tudo que nós ingerimos, a grande parte está o quê? Na forma livre dele. E apenas cerca de 15% está na forma de éster de colesterol. Isso daí será alterado, como veremos já na frente. É importante falar também que, após nós ingerirmos os lipídios, quando eles vão sofrer diversas quebras, diversas fases de quebras, que eu não vou entrar aqui, não vou mostrar relação enzimática nem nada, mas é importante dizer que nos enterócitos, esses lipídios eles vão ser absorvidos. E lá dentro deles, eles serão encaminhados para o retículo endoplasmático liso, e lá vai acontecer uma transformação. Por exemplo, a biossíntese desses ácidos graxos que foram separados aqui em dois ácidos graxos e um monoacilglicerol vai voltar a ser um triacilglicerol. E então várias transformações ocorrerão agora dentro aqui das células intestinais, dentro dos enterócitos. E como que vai acontecer então o transporte e a absorção desses lipídios? Bom, devemos lembrar primeiramente que transporte de ácidos graxos livres será apenas por meio da albumina. Mas como estamos falando já em lipídios, estamos falando na forma completa. Então vamos lembrar daqueles principais que eu falei. O triglicerídeos, o colesterol e os fosfolipídios. Então o que acontece? Quando ingere o lipídio, ele vai até o sistema digestório e quando ele é absorvido lá no intestino, o que acontece? Esses triacilgliceróis e colesterol, eles são muito hidrofóbicos. Então o que vai acontecer? Eles têm que ser embalados por uma forma, uma capa protetora, uma lipoproteica. Então, uma camada de fosfolipídios, colesterol e proteína apolipoproteica é formada, ou seja, dá origem ao quilomicron. O quilomicron ele é uma partícula que ele é rico em triglicerídeos, com 90% de sua composição de triacilgliceróis e cerca de 5% de sua composição é de colesterol. Aí o que acontece? Esses quilomicrons vão carregar a maior parte desses lipídios ingeridos e serão encaminhados para onde? Para o sistema linfático. Então, mais precisamente, ele vai cair na cisterna do quilo. E, posteriormente, ele chegará ao ducto torácico, onde vai cair na corrente sanguínea, propriamente dita, O que é importante falar do quilomicron? Ele tem uma meia-vida curta, de mais ou menos 1 hora só. E as gorduras vão sendo removidas conforme ele vai circulando no organismo. Então, vai tirando principalmente os triacilgliceróis para as células que vão necessitar, como, por exemplo, o tecido adiposo, o músculo estriado esquelético e até o músculo cardíaco. Lembrando que aqui eu estou falando do ácido graxo, por exemplo, do triacilglicerol. E após percorrer esse caminho todo, esse quilomicron que já vai estar bem desgastado, com um pouco já triacilgliceróis e até uma quantidade reduzida de colesterol, ele vai chegar no fígado. E lá ele vai ser sintetizado, ou seja, ele vai ser hidrolisado, ele vai ser
quebrado e esses compostos remanescentes serão utilizados por outras vias. Bom, agora que o que já foi ingerido já foi absorvido, nós temos as sobras, que elas foram para o fígado, então está na hora de fazer circular tanto essas sobras como os triacilgliceróis e o colesterol produzido endogenamente, ou seja, produzido já no fígado. Então, o que vai acontecer? Será formada, então, uma lipoproteína chamada VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. Ela vai transportar dentro dela cerca de 60% do seu interior vai ser de triacilgliceróis e cerca de 20% de colesterol. Ou seja, ainda ela tem muito mais triacilgliceróis do que colesterol. Então ela vai fazer o seu trabalho, vai participar, vai entrar nos capilares e vai soltando esses triacilgliceróis, esse colesterol, conforme os tecidos vão ficar necessitando deles. Aí, essa proporção de TG ela é maior do que a de colesterol, porque vai acabar sendo mais necessário por essa vida os TGs do que o colesterol. Então, essa proporção vai começando a reduzir. Ou seja, o que era 60% e 20% vai começar a reduzir e vai sobrar mais colesterol. Lembrando que o colesterol ele vai ser importantíssimo porque ele vai ser usado para a fluidez de membrana, para hormônios esteroides e também para produzir a bile. E conforme ele vai passando, vai perdendo esse teor, vai haver a ajuda também do HDL. Por quê? O HDL ele vai auxiliar aqui numa troca com o VLDL, da mesma forma que eu vou explicar aqui no próximo quadro. Então, vamos ver aqui que ocorre uma troca. Por quê? Conforme esse VLDL vai passando e vai perdendo os seus triacilgliceróis, o que acontece? Vai ficando uma porcentagem menor e vai ficando um espaço com uma proporção de colesterol que era 20%, vai chegar a ser 50%. Então, proporcionalmente, vai ter muito colesterol e um razoável espaço vazio, por assim dizer. Então, o que acontece? O HDL vai chegar ainda por cima e vai fazer umas trocas. Tanto questão proteica aqui da parte externa dessa lipoproteína, que vai servir para reconhecimento celular, que o HDL vai reduzir, vai retirar alguns, porque já vai ter pouco TG, então vai ser pouca necessidade de reconhecimento, como também o próprio HDL ele vai começar a trazer colesterol aqui para esse VLDL. Então, o que acontece? Conforme esse VLDL vai perdendo o TG e vai aumentando a proporção de colesterol, ele vai se transformando em outra proteína transportadora, em outra lipoproteína. Eu não vou mencionar daí LDL, que é intermediária, eu já vou direto para LDL. Então, o que vai ser a LDL? A LDL já é uma lipoproteína em que proporcionalmente ela é muito menor do que a VLDL e também o quilomérico, que era muito maior. E a LDL vai ter proporcionalmente muito mais colesterol do que TG, porque o TG já foi praticamente perdido e encaminhado. Lembrando que cerca de 70% de todo o colesterol que nós temos no plasma, ele está em todos os LDLs. O restante está em outras partes, outras formas. Lembrando aqui que todas as imagens que eu estou retirando são do livro Bioquímica Ilustrada, só para não esquecer desse detalhe. Bom, vamos então no HDL. O HDL, o que é importante falar dele? Ele tem muita proteína nele, tem um pouco de colesterol e fosfolipídios e até um pouquinho de triacilgliceróis. Ele vai servir para diversas funções importantes, como, por exemplo, a transmissão de proteínas para servir como reconhecimento. Então, ele vai passar proteínas
para o LDL, para o quilomicron, para o VLDL, para que eles sejam reconhecidos por tecidos alvos. Ele também tem uma função importantíssima no que o HDL ele vai retirar o colesterol não esterificado que esteja no organismo, e normalmente vão estar no meio extra-hepáticos, e vai levar de volta para o fígado. Lembrando que lá o fígado vai trabalhar com esse colesterol. Ele também vai fazer o transporte reverso do colesterol, ou seja, levando todo esse colesterol, tudo o que sobrou, o que for encontrado de colesterol aí não esterificado, para o fígado para a formação de ácidos biliares, entre outras coisas. Aqui também nós temos uma imagem resumindo o que eu mostrei aqui, as proporções. O quilomicron, 90% dele é TG. Aí ele tem um pouquinho só de colesterol. Lembrando que eu não vou mencionar muito fosfolipídios, que no momento aqui não é o meu objetivo. Aí o VLDL, 60% dele é de TG e a proporção já está aumentando, ó, já tem mais colesterol, 20%, ou seja, 1/3 do TG já é colesterol. E depois que vai perdendo esse TG, por mais que perca um pouquinho de colesterol também, ele vai acabar se tornando um LDL, sendo que 50% dele será colesterol. E qual é a grande questão do LDL? A grande questão do LDL é a questão da arteriosclerose. Lembrem-se que o LDL ele é muito menor em tamanho do que os outros, ele só vai ter colesterol dentro. Então, conforme ele vai batendo na porta das outras células e as outras células vão mostrando que não tem necessidade desse colesterol, aí vai sobrando e ele vai continuando circulando sem o uso. E por ser pequenininho, ele tem um grande risco do quê? De entrar nos vasos. E onde que ele entra? Ele pode penetrar a túnica íntima da parede do vaso. Lembre-se que nós temos túnica íntima, média e adjacente. Então, a partir do momento que ele se enterra na túnica íntima do vaso, o que acontece? Os macrófagos vão tentar fagocitar esses LDLs. Só que eles têm muito colesterol e o nosso organismo ele não vai degradar colesterol. Existem poucas formas de degradação de colesterol e o macrófago não é uma forma de degradação, não vai saber. Então ele vai degradar talvez essa questão dessa lipoproteína, essa camada que reveste, mas não vai conseguir degradar essas gotículas de gordura que vão ter. Aí eles vão se tornar células espumosas. E aí vai ter todo aquele problema que nós conhecemos, desde a resistência dos vasos, até as placas caírem na circulação e causarem algum tipo de entupimento. Então, esse é o maior risco mesmo da questão do LDL podendo se fixar e a forma de que esses macrófagos não vão conseguir digerir esse LDL e essa gordura, podendo causar os diversos riscos.